Hoje voltamos a falar da reforma da Previdência, a principal pauta do governo Bolsonaro, que começa a ser discutida na Câmara dos Deputados. O governo tem pressa, quer aprovar a emenda constitucional até julho nas duas casas legislativas. Mas o tema mexe com a vida e o futuro de muita gente e enfrenta resistências. Hoje eu vou conversar com o economista Eduardo Coutinho, professor e coordenador do curso de administração do IBMEC. Muito bem-vindo, professor. Olá, Vivian. Professor, há uma ideia bastante disseminada que a reforma da Previdência é um passo fundamental para que haja uma recuperação econômica. Disso dependeria, né, um início do processo de recuperação econômica do país. Qual é a sua percepção desse pensamento que ganha uma certa hegemonia, inclusive na mídia? Perfeito. O problema, Vivian, é que nós vivemos hoje num estado, o governo federal é um estado deficitário. Se pegarmos o que ele arrecada sob a forma de impostos e tirarmos a diferença para o que ele gasta nos seus gastos operacionais, pagamento da Previdência, que ele já se comprometeu, pagamento das suas despesas de manutenção, os gastos obrigatórios constitucionais, Bolsa Família e todos os demais gastos operacionais, nós vivemos numa condição de déficit hoje, já há pelo menos 3 anos. E a Previdência é um desses componentes. Por que ela é? O volume de contribuição que é feito com o propósito previdenciário é inferior ao que se gasta hoje em pagamento de benefícios previdenciários. E com a trajetória de envelhecimento da população, a tendência é isso piorar. Não que ajustes não precisam ser feitos em outras áreas do governo, claro que sim, mas a questão previdenciária hoje é certamente a mais emergente. Agora, por que isso está tão atrelado à recuperação econômica do país, que continua andando de lado, saiu da recessão, mas não avança? Isso é um ponto de ajuste crítico, porque são regras que hoje sinalizam que vão apertar ainda mais a condição financeira do governo. Se você consegue fazer uma reforma da Previdência que ajude, junto com outras medidas, a aliviar a situação financeira do governo federal, você cria uma segurança de que o governo será capaz de honrar com seus compromissos desses assumidos ao longo de muitos anos. É uma sinalização para investidor, isso? Para todo mundo, né? Porque quando alguém vai tomar uma decisão de investimento, constituir uma empresa, ampliar sua empresa que já existe, ele não quer saber de hoje, ele olha para o futuro. Se ele olha o futuro e assusta com o futuro, vê um futuro com um governo financeiramente comprometido, com risco de inflação, com risco de taxas de juros mais altas e com risco de restrição no mercado consumidor, ele não toma decisão de investimento. E o que move a economia é investimento. No longo prazo, a gente cresce, é a base dos investimentos que são feitos no aumento da capacidade produtiva na economia. Agora, professor, vamos ver os pontos da reforma, mas começando por um aspecto que é considerado, inclusive pelos críticos da reforma da Previdência, o ponto, digamos, mais perigoso, mais ameaçador, que é o modelo de capitalização. A capitalização como modelo para financiar as aposentadorias. Então, ela é criticada porque ela rompe com a Previdência, ela coloca em risco a Previdência Solidária, que hoje nós temos, a gente contribui, não é, para que os mais velhos e os mais jovens, os mais velhos se aposentem e dê futuro para e os mais jovens possam também nos financiar. Funciona dessa forma a Previdência Solidária. Pode romper com isso, colocar isso em risco e não oferece garantia para o trabalhador. É sempre referenciada com o caso do Chile. O Chile, que hoje existe uma situação de miserabilidade dos idosos que envelheceram com essa aposentadoria da capitalização. Como é que o senhor vê essa proposta e como avalia essa crítica? Bom, você tem 2 regimes básicos. Um é o regime de partição, que é o que a gente vive hoje, e o regime de capitalização. O regime de partição é o chamado pacto entre gerações. Quem hoje está na ativa contribui para quem hoje recebe benefícios, aposentadorias
ou pensões, né? E de tal forma que você transfere entre gerações a riqueza. O que acontece do ponto de vista prático? Hoje nós temos um pouco mais de 8 pessoas entre 15 e 64 anos. Para cada uma pessoa entre 65 ou 65 ou mais anos. Esse é o número hoje. Então, se todo mundo hoje, entre 15 e 64 anos, estivesse trabalhando, não teríamos servidores públicos, empresários, pessoas que não querem trabalhar, que não podem trabalhar nessa faixa de idade. Então, vamos assumir que todos estejam aptos a trabalhar para o setor privado e contribuírem para o regime geral de previdência social, que é o INSS. Teríamos 8 pessoas para cada uma. Então vamos pensar, se a contribuição média é 20%, pegando empregador e empregado, nós teríamos uma folga, não é? 8 pessoas contribuindo, nós teríamos, para cada R$1.000 de benefício, eu teria R$1.600 de contribuição. Então seria bom. Mas o que acontece na prática? Nós temos 1,46 pessoa, né, contribuindo para cada um que recebe benefício. Então, para cada R$1.000 que se contribui, que se paga de benefício, você não tem uma arrecadação de R$1.000. Bom, não, mas então é melhorar a economia, diminuir a informalidade, e a gente consegue chegar no número que seria o ótimo, grosseiramente falando, 5 contribuindo para cada um recebendo. Resolve hoje. Daqui a 20 anos resolve? Não, porque esse número cai abaixo de 5. Teremos pouco mais de 4 pessoas entre 15 e 64 anos, para cada uma acima de 65 anos. Em 2060, esse número cai para 2,3. Então é um problema que a gente enfrenta. Qual que é o problema? Demográfico. As pessoas estão envelhecendo, a população está envelhecendo, o índice de fertilidade caiu significativamente, tende a continuar caindo. A frase que sintetiza isso é o seguinte: nós brasileiros ficamos velhos sem ficarmos ricos. Então, o sistema de partição simples, por uma questão demográfica, ele não se sustenta no prazo. Em algum momento, ele vai ruir. E o que é pior, correndo o risco de ruir para quem já recebe benefício. O sistema de capitalização também é um sistema de financiamento coletivo. Ele não perde a característica de financiamento coletivo, né? Se você fizer a sua poupança individual, ok, mas se fizermos dentro de um sistema de plano de previdência coletivo, ele também é financiamento coletivo. Por quê? 2 pessoas que contribuem pelo mesmo tempo e conseguem a aposentadoria, é possível que não vivam o mesmo tempo recebendo benefício. Então aquela que morre antes deixa seus recursos lá e ajuda a financiar aquele que vive mais tempo. Então também é um sistema de financiamento coletivo. Mas só para entender, o que a gente sabe é que o sistema de capitalização, hoje nós temos o empregado, o patrão e o Estado contribuindo para digamos, né, essa cesta da Previdência, que garante a aposentadoria e pensão. No modelo que está apresentado, a contribuição é exclusivamente do empregado, né? Não tem a participação, o patrão não vai depositar, o governo não vai depositar, só o empregado vai contribuir. Se ele ganha pouco, ele vai ter também pouquinho lá na frente. Eu não conheço a proposta de migração do sistema atual de partição para o sistema de capitalização. Todos os sistemas de capitalização funcionam com contribuição bipartite, né? Empregados e empregadores. A contribuição do governo é dispensável aí. Por quê? Porque a contribuição do governo vem de mais tributos, né? O dinheiro do governo vem de impostos. Hoje o governo ajuda a sustentar porque ele arrecada a contribuição previdenciária de empregados, de empregadores, tem outras fontes, né? As contribuições sobre contribuição social sobre o lucro líquido e outras, né? Até parte do dinheiro arrecadado com loterias ajuda no financiamento do pagamento dos benefícios. Só que ainda assim, hoje, o que se arrecada com a finalidade previdenciária é menos do que se paga. A diferença vem dos outros impostos. Agora, o que o senhor acha do caso do Chile? O senhor conhece o caso do Chile? Acompanhou, tem notícia? Porque o que dizem é que foi um resultado bastante complicado. Você tem hoje uma população dependendo de assistência governamental para viver.
Porque Bom, o dinheiro não dá. eu não conheço o detalhe dos números, mas vamos para a realidade objetiva. O sistema de capitalização não necessariamente nos conduz a uma situação de penúria. Não necessariamente. Hoje o que nós temos é um sistema de partição que não se sustenta e que não vai melhorar com o tempo. A proposta de migrar para um sistema de capitalização, o principal ponto crítico é no processo de transição. Como que você financia o que já existe? Nós temos Exatamente. aí... Se as pessoas começarem a deixar o de Como é que fica partição, aqui, né? como é que vai sustentar esse que nós conhecemos hoje? Hoje são 30 e poucos milhões, 34 milhões de benefícios que são emitidos todos os meses para o pagamento de aposentadorias, pensões e os assistenciais com o benefício de prestação continuada. Tem 34 milhões de benefícios emitidos aproximadamente. Vai ter que sair dinheiro de algum lugar para pagar. Como é que nós vamos migrar tudo isso? Eu acho que esse é o ponto fundamental. A discussão de que sistemas de capitalização levam à miséria, ela não corresponde muito bem à realidade. Depende muito de como ele vai ser implantado e principalmente de como ele vai ser gerenciado. Quando você tem um modelo desse, há sempre discussões sobre experiências de fora. Não é? Essa é uma experiência que é sempre mencionada, e há também experiências fazendo nessa linha da crítica à capitalização, que os países europeus, que são países envelhecidos, não fizeram essa opção. Eles fizeram lá os ajustes, mas não fizeram essa opção da capitalização, a grande maioria deles. Então, tem essa colocação também. Agora, avançando um pouco mais, existe também, por exemplo, a proposta da carteira verde e amarela, que é uma proposta para a juventude que vai tirar também contribuição do empregador, que vai criar uma situação que vai levar o empregado, estimular o empregado a optar pela capitalização, não é? Isso também seria complicado para enfim, a previdência que existe hoje. Como sustentar a previdência que existe hoje? Então não existe aí uma grande ameaça à previdência social no Brasil? Não, eu acho que... Com a capitalização? O que está colocado aqui agora, até aqui, é que mesmo a carteira, tal da carteira verde e amarela, eu desconheço qual é a proposta objetiva sobre ela. O que tem colocado até aqui é uma questão genérica que vai se mudar o sistema de vinculação do trabalhador ao sistema formal de trabalho, barateando o seu custo de manutenção. Isso pode ser simplesmente, por exemplo, eliminando alguns encargos sobre folha que não digam respeito à folha. Que existem alguns encargos sobre folha que não dizem respeito à aposentadoria do trabalhador, não dizem respeito ao seu fundo de garantia, por exemplo. Hoje, para cada real que se paga ao empregado, se gasta R$ 1,64. E desses 64 centavos a mais, nem tudo vai em benefício do trabalhador, sob a forma de contribuição previdenciária ou fundo de garantia. Então, pode ser, não sei, que seja nesse sentido a desoneração. Então tem muita coisa em aberto, tem muito a saber. Aí eu fico pensando o seguinte, lá os deputados, os senadores que vão votar na proposta, o governo está falando em aprovar isso até julho, no máximo até agosto. Mas a questão da capitalização não consta. Com tanta coisa em aberto. Mas a questão da capitalização não consta nessa proposta. Mas ela é mencionada. Ela é mencionada como algo que virá no futuro como uma proposta objetiva. Ela só não está regulamentada. Não. Ela não existe. Não existe? Não existe. Quando for aprovar a proposta, já não está condicionada a capitalização? Não está na proposta. A proposta é que gerar 1,1 trilhão de economia em 10 anos com um sistema de partição conforme ele funciona hoje. O que quer que seja o sistema de capitalização só faz sentido para mim se houver uma migração em massa de todos os contribuintes e beneficiários e que abra espaço com um conjunto de medidas e de organização institucional que seja viável economicamente. Porque então, hoje já não é viável. Migrar para outro sistema que não é viável é mudar para o nada. Então, a proposta que está colocada hoje não envolve capitalização. Assim como não envolve... Mas não condiciona? Não. Não condiciona no futuro até onde sei, tem uma sinalização de que será feita uma proposta para migração do sistema de capitalização que deverá ser, mais uma vez, discutida pelos nossos representantes no Congresso. Isso quer dizer, então, que sem a capitalização, o que está proposto resolve, na sua opinião? Ela resolve, pelos próximos 10 anos, ela vai gerar uma economia. Mas vamos lá, sistema de partição envolve ter pessoas suficientes contribuindo para
sustentar os benefícios que são pagos. A população continuará envelhecendo e a quantidade de pessoas em condição de contribuir vai continuar diminuindo em relação àquelas que recebem benefício. O que vai acontecer é que, com a ampliação do tempo de contribuição, com a ampliação do prazo para que as pessoas ganhem o direito à aposentadoria e diminuição do tempo que elas vão receber, é que você empurra o problema. Alivia o caixa do governo, que permite que a gente destrave parte dos problemas que a gente tem. Mas e definitivamente não é a solução. O que resolveria? A solução, podemos falar em solução definitiva? Hoje, ou tem, as coisas têm que ser construídas ao longo do tempo? Eu penso que aqui é um passo a passo, né? O primeiro passo é criar uma sinalização de que o déficit, considerando receitas previdenciárias menos despesas com pagamento de benefícios, que a trajetória de crescimento dele, que vem acelerando nos últimos anos, diminua. Certo? Sinalizando algo próximo do equilíbrio daqui a alguns anos. Mas isso definitivamente não vai ser a solução final para o problema. Agora, tem alguns aspectos aí, por exemplo, uma mudança no benefício de prestação continuada e na aposentadoria rural. Né? As mudanças são criticadas pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é uma peça, um peão fundamental, sem né? dúvida Se é que é alguma. peão, mas é um peão fundamental nesse jogo. Bispo, talvez, né? Talvez. E ele tem criticado, não é? E diz que, até porque a argumentação é porque atinge uma população bastante desprotegida e que vive pouco, vive menos do que uma população urbana, e que, enfim. Mudanças nisso daí, né, vão produzir um benefício, um alívio de caixa menor. E aí é questão de quem decide, quem tem a responsabilidade por decidir avaliar. No caso da aposentadoria rural, aumenta o tempo de contribuição, tempo que as pessoas precisarão contribuir para fazer jus ao benefício. Se você mantém um tempo pequeno, significa que elas vão começar a receber antes do que o previsto na proposta, significa que a economia gerada pela proposta... Mas só R$400. Vai ser menor. Né? No caso do benefício de prestação continuada, que é o idoso em situação de penúria econômica, né, de situação financeira muito ruim, eles fizeram uma mudança que antecipa pagamentos num valor menor. É esse que é o de 400. Começa a receber menos, mas começa a receber antes. Aí tem uma continha financeira, né, que a gente até pode discutir. Pois é. Agora, essa continha financeira, a propósito, quando se trata de pessoas tão desprotegidas socialmente, será que dá para trabalhar exclusivamente com essa previsão orçamentária, com essa previsão, com essa conta, não é? Bom, aí nós temos algumas possibilidades. Né? Nós temos, hoje recebe-se a partir dos 65 anos um salário mínimo. Né? Aí nós podemos pensar, não, então vamos antecipar, ao invés de antecipar e reduzir, vamos antecipar e manter. Aí se a gente pegar, aí nós vamos ter, sei lá, mais 800, 900 mil pessoas colocadas dentro do sistema automaticamente, gerando um custo. Como é que nós vamos marcar com esse custo? É essa conta que tem que ser feita. Nós vamos melhorar o bem-estar das pessoas já a partir dos 60 e não a partir dos 65 anos, com um salário mínimo. Esse dinheiro tem que sair de algum lugar. Estude lá e apareça com o dinheiro. Né? Agora, professor, dizem que essa reforma foi colocada lá no Congresso com muitas gorduras para tirar. E essas coisas que mexem tanto com, enfim, até com o representante legislativo, né? Porque ele está lá, afinal de contas, ele foi eleito, né? E ele tem que tomar uma decisão pensando também no eleitor dele. Será que essas são as gorduras? Aposentadoria rural, BPC... Questões serão discutidas. Essas pessoas estão lá para isso. Esse é o papel deles. Né? Tem a ver com o equilíbrio entre os poderes. Né? Cabe ao executivo fazer as propostas da forma que ele entende mais adequadas, dado o problema que ele precisa gerenciar. Afinal de contas, é quem está com a mão no timão. E cabe ao legislativo, nas discussões, dentro da articulação de natureza política, para atender os segmentos da sociedade, enfim, os eleitores, chegar no equacionamento. Então, há possibilidade de coisas serem modificadas? Eu acho que é certo que serão.
Agora, o quanto nós vamos saber com o tempo. Eu não arrisco palpite, mesmo porque esse universo da política não é exatamente a minha especialidade. Quem tem entre 30, 35, 40 anos está com um sentimento, olhando para a reforma, de que vou aposentar nunca. O que o senhor acha sobre isso? Olha, vamos aposentar, né? A verdade é que nós temos dois universos. Nós temos o universo da população de alta renda, que é quem aposenta por tempo de contribuição hoje. E aposenta, no último número do INSS, de dezembro, quem aposentou por tempo de contribuição aposentou em média com 54 anos, considerando homens e mulheres. Quem aposentou por idade, aposentou em média com 61 anos. E são as pessoas que recebem o menor benefício. Em sua grande maioria, um salário mínimo. Então, hoje o sistema é regressivo. As pessoas que recebem mais começam a receber antes. E aqueles de renda menor, em função de uma série de problemas, por trabalharem muito tempo na informalidade, né, por trabalhar em empregos em atividade de baixa qualificação e, portanto, com muita frequência, trabalham também como autônomos e não contribuem. Essas pessoas começam a contribuir mais tarde, dada o tempo necessário de contribuição para obter a aposentadoria por idade ali na frente. E essas pessoas, em geral, são as pessoas de menor renda. Agora, professor, o governo diz que a reforma vai diminuir desigualdade, o senhor mencionou isso, cortar privilégios dos altos salários, especialmente do serviço público. Mas essa reforma, ela também pontua aí, beneficiando a classe empresarial, e há uma perspectiva de ser também muito interessante para o mercado financeiro, até pelo entusiasmo do mercado financeiro em torno dela. E aí a pergunta é o seguinte, isso não seria em detrimento da grande massa trabalhadora? Olha, a classe empresarial, e não seria, ao invés de estar equacionando, melhorando as desigualdades, está realmente abrindo o abismo social que existe no país? Na minha avaliação, a reforma é distributiva. Porque ao colocar lá uma idade mínima, né, de 65 anos para homens, 62 para mulheres, independente de como isso fechar lá no Congresso, se fechar, vai fechar com a idade mais à frente. Isso coloca as pessoas com maior capacidade contributiva contribuindo por mais tempo. Né? Contribuindo por mais tempo. Eu mesmo, né? Fui alçado quase, pelas contas rápidas que eu fiz pela regra de transição, quase a esse limite de idade. Então eu vou contribuir até fazer 65 anos quase, para alcançar as condições mínimas dentro da regra de transição. As pessoas, como eu disse, recebem menos hoje, elas já vão até essa faixa etária para poder receber a aposentadoria. Então coloca quem tem mais renda contribuindo por mais tempo do que contribui hoje. Então isso é uma questão distributiva. Número 2, as alíquotas pagas pelas pessoas que recebem salário foram majoradas. Uma pessoa que recebe hoje o teto da Previdência Social, no regime geral, né, R$ 5.839, R$ 5.800 e alguma coisa, vão pagar uma alíquota de mais de 16%. Aliás, desculpe, mais de 11%. As pessoas que recebem R$ 30 mil no setor público vão pagar mais de 16%. Enquanto as pessoas que recebem um salário mínimo vão pagar 7,5%. E a progressão é lenta até chegar naqueles percentuais. Então você coloca pessoas que recebem mais contribuindo mais, pessoas que recebem menos contribuindo menos. É outro fator distributivo. Né? Então eu quero crer que sim, Mas as elites econômicas do país vão certamente ser as grandes beneficiárias dessa reforma. Eu não vi nada na reforma que direcione recursos para empresas ou empresários especificamente. Vejo uma reforma que muda a forma da relação do contribuinte com o sistema previdenciário, exigindo pagamento maior de quem recebe mais, exigindo mais tempo de contribuição de quem hoje consegue aposentar mais cedo, que é quem tem rendas maiores. Professor, infelizmente nosso tempo acabou, nós tínhamos ainda muito para conversar. Marcamos uma segunda rodada, claro. Pois é, vou contar com o senhor, porque essa história de reforma da Previdência ainda vai longe. Vai, com certeza. Obrigada pela presença. Por nada, foi um prazer enorme.
O Mundo Político fica por aqui. Se você quer rever a entrevista com o economista, professor e coordenador do curso de administração do IBMEC em BH, Eduardo Coutinho, é só acessar o YouTube ou o nosso site. Para falar conosco, o e-mail ou o Twitter. Então, obrigada pela companhia e até a próxima.